Amém. Dê graças com teu coração. Quero te convidar a ficar em pé agora, cumprimentar quem está perto de você e convidá-lo para adorar ao Senhor, para celebrar o seu nome, cantando aleluia, cantando mil línguas. Eu queria ter. Vamos juntos louvar o Senhor.
estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Abre os olhos do nosso coração para vermos que o Senhor está nesse local, que o Senhor está no nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para perceber qual a vontade do Senhor para nós nessa noite. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Peça para o Senhor. Quero te ver. Mais uma vez, abre. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Oh, abre, Senhor. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Abre os meus olhos. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Te ver nos ares exaltado, na luz de tua glória brilhando, fluindo amor e poder, cantando santo, santo, santo. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Oh, abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Te ver nos ares exaltado, na luz de tua glória brilhando, fluindo amor e poder, cantando santo, santo, santo. Te ver nos ares exaltado, na luz de tua glória brilhando, fluindo amor e poder, cantando santo, santo, santo. Repita isso. Santo, santo, santo. Diga para o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Mais uma vez, santo, santo, santo. Só Ele é santo. Tu és santo, santo, santo. Quero te ver. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Só Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Só Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Deus. Quero te ver, Deus. Quero te ver, Deus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão.
recebeu a notícia da gravidez, estávamos muito felizes, eu e meu marido, com a chegada do nosso segundo filho. Estávamos extremamente felizes. E a gente foi fazer os exames, graças a Deus o primeiro exame foi tudo bem, o segundo também, mostrando que o bebê estava se desenvolvendo bem. Quando a gente foi fazer a ultrassom da 13ª semana. E aí na clínica a médica deu um diagnóstico que a gente não esperava. Tinha uma malformação vascular chamada agenesia de ducto venoso. A gente sempre achou que se o bebê fosse ser especial e fosse pra gente, era porque a gente era especial também. Pediram para fazer o exame de biópsia, para ver qual tipo de síndrome que meu filho tinha. E aí eu falei que eu não ia fazer, porque independente de síndrome que ele tinha, que ele tivesse, eu iria aceitar meu filho daquele jeito. Mas aí eu ouvi do médico, ele falou para mim assim, mas e se seu bebê não nascer, como é que você vai saber que síndrome que ele veio a falecer? Então a gente começou a nossa campanha de oração na nossa célula aqui, a minha célula é a 391, filho nascer, porque o médico tinha dito que, como ele tinha essa malformação ela liga a placenta até o bebê. Então, se ele não tinha esse ducto venoso, quem que ia nutrir ele? Como é que ele ia viver dentro da minha barriga? Então, o médico falou assim, olha, a luta dele é para ele viver na sua barriga. Diz que tem 80 casos no mundo e, segundo ela, era o primeiro que ela via aqui em Curitiba. Foi quando eu descobri aqui o plantão da pastoral, aqui na PIB. Eu vim desesperada numa sexta-feira, era por volta de 10 da manhã, 11 horas. Eu cheguei aqui chorando, eu me lembro muito bem, pedindo pela vida do meu filho. Eu conheci o pastor Joel, que também ficou extremamente abalado com o que eu estava falando ali, com os exames que eu mostrei para ele, com o diagnóstico. Eu pedindo pela vida do meu filho, ele orou junto comigo, eu orei de joelho, né, com ele, pela vida do meu filho. E ele também, emocionado, levou para a família dele, que também entrou em campanha de oração pela vida do Benjamin. Chegou o resultado do exame, que disse que o cariótipo dele era normal, ou seja, o Benjamin não tinha nenhuma síndrome cromossômica, como a médica havia dito. Até que nas últimas semanas, eu já com a barriga bem grande, nos últimos exames, eles diagnosticaram um fêmur, a partezinha da perna dele curto. O exame dele, eu me lembro desse do fêmur, o normal era o percentil 50, 100, o percentil do Benjamin era 2. Até que o Benjamin, eu comecei a sentir as dores, eu já estava de 39 semanas e 3 dias, eu comecei a sentir as dores do parto, entrei no centro cirúrgico às 9 horas e o Benjamin veio nascer às 10h50 de parto normal, com 3,380 kg. Foi direto fazer o exame do coração, devido à alteração que foi vista nos exames. O exame do coração dele lá no hospital já veio normal. Fizeram o exame da barriga dele, tudo normal. Deus faz milagres nas nossas vidas e eu prometi que eu ia levar o nome dele aonde for que eu tivesse, eu ia levar o nome dele para a gente provar para vocês que a gente pode ter uma vitória e que para Deus nada é impossível. Amém, aleluia, né? Vamos começar com o Benjamin, então, né? Que a gente ouviu o testemunho. Tá aqui, ó. Mostra pra gente o Benjamin aí. Olha ele aí. Louvado seja Deus, né? Benjamin significa filho da minha alegria, não é? E é isso mesmo, filho da nossa alegria. Louvado seja Deus. Quem é que é o próximo aqui? Cardes, acho que é você. Vem pra frente aqui pra gente mostrar. Quem é? Essa é a Bianca, irmã do Otávio. Opa, mostra os dois aí pra gente, a Bianca e o Otávio. Olha que coisa linda, né? Que linda que tá. E o Otávio de terno, quero ver o Otávio de terno aí, vamos ver. Olha lá, olha que coisa linda. Tá muito bonito aí. Quem é o próximo? Pastor Alvo aqui. Ah, tá aqui, vem pra cá. Então, hoje está todo mundo aqui apinhado, né? Esse povo tá fazendo muita criança aqui, né? A igreja está crescendo, né? Essa aqui é a Laura. Laura, vamos, olha. Vieram lá do Nordeste, vieram de Joinville, de vários lugares aí, estão aí.
Então, onde é que estão os familiares da Laura aqui? Dá um aceno para a gente aqui. Que coisa boa. A senhora o que é? Sou bisa. Bisavó. Vem para cá, deixa eu mostrar a bisavó aqui. Olha só, o biso vem junto, os dois enxutão, olha só. Olha aqui, Fortaleza estão aqui, né? Igreja Batista. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Olha que maravilha, não é? Que bênção. Laura, é isso? E aqui o biso e a bisa, tá? Isso é uma bênção, né? Aqui, pastor. Esse é o Eduardo, o Dudu. Ô, Dudu, né? É? Bisa e a bisa aqui também. Onde é que estão o biso e a bisa aqui? Vem aqui. A gente tem que valorizar, né? Fala a verdade. Ah, não pôde vir também? É. Aí, tá vendo? Quando tem biso e bisa, pai perdeu, viu? Tá? Vamos lá. Mostra eles aqui, essa família linda que está aqui, não é? É uma família, né? E de ministros nossos, o Carlos aqui na Educação Cristã, a esposa dele aqui trabalhando na igreja também. Louvado seja Deus por eles. Quem mais que está aqui? Quem é esse moço aqui? Esse aqui é o Bruno, mas eu queria dizer que ele tem tataravó, ele é a 5ª geração. A Tata não está aqui hoje porque ela tem 98 anos, mas os avós estão, e a família, tios, todo mundo feliz com a chegada do Bruno, que tem uma irmãzinha chamada Eduarda e está no Ministério Infantil. Oh, aleluia, tataravó. Tem alguém aqui que tem tataravó aqui? Deixa eu ver. Não tem. Tem na família uma tataravó, não aqueceu o tataravó, né? Tem. Olha, a senhora é tataravó também? Fica de pé aí para a gente apresentar. Vamos dar uma salva de palmas para ela também, né? Tataravó. Olha, eu não conhecia ninguém que tinha tataravó. Conheci hoje uma tataravó vivo aqui e um bebezinho que tem, né? Louvado seja Deus por isso. Eu esqueci alguém, que tem tanta gente aqui hoje. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né? Gente, nós vamos orar por essas crianças. O sentimento da igreja, quando a gente ora, não é? É um sentimento primeiro de louvor e gratidão a Deus. Mas é um sentimento de compromisso. Porque essa família que está aqui, não é? Mas essa família espiritual que está ali, hoje assumem um compromisso na presença de Deus, de ensinar essas crianças a andarem no caminho do Senhor. A gente vai ensinar valores de vida, a gente vai ensinar o trabalho, a gente vai colocar na escola na melhor que a gente puder, para que eles se desenvolvam, mas isso tudo não significa o melhor. O melhor é se a graça de Deus o acompanhar. Os braços de todos vocês são curtos. A gente não consegue proteger e abençoar. E quando vai crescendo, vai ficando mais curto ainda. Não é verdade? Mas os braços do Senhor são suficientemente grandes para tocar e abençoar em todos os momentos da vida. Em algum momento, eu, você, alguns de nós não vamos estar mais aqui, mas os braços do Senhor vão continuar a sustentar e abençoar. Então é nesse espírito que a gente quer orar e pedir a bênção do Senhor sobre essas crianças e o compromisso dessas famílias na presença do Senhor. Você pode ficar de pé, estender a tua mão para cá, como povo de Deus, e a gente vai interceder juntos por essas crianças que estão aqui. Pai querido, aqui tem crianças tão preciosas. Todas elas são fruto da alegria do coração desses teus servos. Todas elas, segundo a tua palavra, não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas nasceram do teu propósito, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que elas iam existir e já as amava. A tua palavra, Senhor, nos diz que essas crianças são santificadas pela fé dos seus pais, e é por isso que a gente tem segurança, porque enquanto não tiverem, Senhor, compreensão da tua palavra, elas estão debaixo dessa graça que o Senhor deu. Mas vai chegar o dia, Senhor, que elas vão precisar tomar uma decisão ao lado de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use essa família, essas famílias, esses amigos, esses parentes que fazem parte desse séquito que está ao redor dessas crianças,
como instrumentos do Senhor, bem como a tua igreja, Senhor, como instrumentos do Senhor para abençoar essas crianças e ensiná-las que Jesus é o único e suficiente Salvador. E que o Senhor possa marcar naquele diário do céu o dia e a hora em que elas vão receber Jesus como Salvador das suas vidas. Que o Senhor as abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas, que o Senhor tenha misericórdia delas, que o Senhor sobre elas levante o seu rosto e lhes dê paz. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para essa gente aqui? Louvado seja Deus por uma coisa tão linda quanto família, não é? Vamos continuar em pé adorando ao Senhor? Ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença, meus passos. Abre meus olhos, Senhor Deus, abre meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver. Você pode sentar-se, querido. Tem aqui algumas informações que eu queria passar para vocês. A primeira delas, só queríamos conhecer nessa manhã as pessoas que estão nos visitando, tá? Se você está visitando a nossa igreja hoje, né? Tem muita gente que está visitando, que estava aqui na frente agora há pouco, né? A gente viu gente lá de Fortaleza que veio aqui para esse momento tão especial. Mas se você está nos visitando, eu queria pedir para você ficar em pé, só para a gente identificar e acolher você nessa manhã. Tem gente que está nos visitando aqui, tem várias pessoas, não é? Isso, então fica de pé um momentinho, vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal e dizer: ó, vocês são bem-vindos aqui. Essa não é a minha casa, é a casa do Pai Celestial, e você é bem-vindo na casa do Pai Celestial. Agora, quem está perto, dá um abraço, tá? E diz: olha, seja bem-vindo na casa do seu Pai, porque nós estamos na casa de Deus, não é isso? Queridos, vocês que estão nos visitando, tem uma ficha aí na sua poltrona, e se você puder preencher na saída, a gente tem uma sala, que é uma sala do visitante, e a igreja preparou um kit de uma lembrança para você levar para casa, para rememorar a tua visita aqui na nossa igreja. Então, se você puder, no final do culto, preencha esse formuláriozinho, entrega lá e recebe o teu presente, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Outra informação importante são esses livros, tá? A gente tem falado sobre a igreja e as figuras da igreja, e esse livro aqui fala sobre a missão do povo de Deus, e esse livro fala sobre missões, o que Deus quer na vida da igreja, no seu projeto, que é um projeto de Deus. A missão é de Deus, nós somos parceiros da missão de Deus. Então aqui tem um livro bem interessante que eu queria desafiar você a ler. Esse aqui é um livro delicioso de ler, Alto Refúgio. São 365 meditações diárias, escrita por um dos escritores, eu acho que mais talentosos que o mundo batista brasileiro teve, já faleceu, que é o pastor João Falcão Sobrinho. Ele tinha uma coluna no Jornal Batista, né, Parábolas da Vida, uma das colunas mais lidas no Jornal Batista durante não sei quantos anos, eu acho que décadas a fio. E ele escreveu, esse é um dos últimos livros, né, pastor Adelso?
que escrito antes do falecimento dele, prefácio do pastor Adelso Damasceno dos Santos, que está aqui conosco, é membro da nossa igreja, e eu queria desafiar você a ter esse livro, 15 minutos diários para o crescimento pessoal. Gente boa que escreve coisa boa, a gente tem que ler. Quero dar algumas informações para você. Nós vamos ter 2 eventos aqui muito gostosos de viver. O primeiro deles, de 14 a 16, semana que vem, 14 a 16 de julho, nós vamos ter aqui um congresso nacional de juventude evangélica, que vai acontecer aqui na igreja, de 14 a 16, terão vários preletores, vários cantores, entre eles Nívia Soares e Paulo Baruch, e eles vão estar aqui, e estamos esperando um grande número de jovens aí do Brasil todo, e eu queria desafiar você para participar desse evento. Tem um custo, uma inscrição de R$100 para você participar desse congresso, e a bênção é que vai ser aqui, você não precisa nem viajar, né? Está acontecendo aqui. Segundo, o congresso que vai acontecer sobre empreendedorismo e ética, nos dias 12 e 13 de agosto, é um congresso nacional também, vai vir gente do Brasil todo, e a bênção é que não custa nada, graças a Deus, não custa nada. O que a gente está pedindo é R$50 de cada participante, e esse dinheiro não vai ficar para o congresso, esse dinheiro vai para ajudar os refugiados lá do Oriente Médio, tá? Então essa é uma oferta. Um dos preletores que está vindo é lá daquela região, é um empresário que abriu mão de tudo e hoje tem trabalhado visitando os campos de refugiados, e ele vai levar essa doação para esses campos de refugiados. Então queria desafiar você a participar. É um congresso maravilhoso. A gente vai ter um lorde lá, que é da Câmara dos Lordes da Inglaterra, falando, um homem de Deus, o presidente da missão Christian Vision, que tem um trabalho no mundo todo, tem muita gente, tá? São mais de 10 preletores, vale a pena, e a bênção vai ser aqui, não perde a bênção. Às vezes a gente tem que pagar a hospedagem, pagar avião, pagar tudo, e Deus abençoa a gente colocando gente aqui, não é? Então a gente tem que aproveitar essa bênção. Então faça a sua inscrição. Nós estamos com 2 missionários da igreja trabalhando num campo de refugiados, tem 1 milhão de pessoas, são 2 irmãs da igreja, uma delas já voltou agora, ela dedicou 6 meses voluntária para trabalhar nesse campo, a igreja ajudou com algumas despesas de hospedagem, etc. E a outra terminou o período de 6 meses, ela falou: pastor, não me manda de volta, eu sou útil aqui. As 2 são assistentes sociais, uma já voltou, a outra está falando: pastor, me deixa ficar até o final do ano, e a gente está levantando recursos para ela poder ficar até o final do ano. Lá no lugar que ela está, no Líbano, fronteira com a Síria, no campo de refugiados que ela está trabalhando, tem 1 milhão de pessoas, e ela trabalha com as crianças desse campo, tá? É claro que ela não vai trabalhar com 1 milhão, ela vai trabalhar com o que dá para trabalhar, né? E a igreja lá, a Igreja Batista, é que promove esse trabalho, ela está sendo hospedada lá. Só que lá é uma região que tem mercado negro por causa de toda essa situação, então o custo está muito alto para tudo. Então custa só para a gente hospedar e alimentar ela lá $1.500. E a gente está levantando esse recurso para ela poder ficar até o final do ano lá. Mas é um trabalho lindo, eu quero ver se trago fotos para vocês. O que a gente vai fazer nesse congresso é levantar uma oferta para essa gente que está nos campos de refugiados, na Jordânia, todos os campos que estão no Oriente Médio, não os da Europa, mas no Oriente Médio. Então esses R$50 é uma bênção, e não vai ficar para ninguém aqui, porque os preletores estão vindo por conta própria, investindo no reino de Deus, para poder estar aqui conosco. Nós temos 2 eventos que vão acontecer agora, 21 a 24 de julho, que é o acampamento de adolescentes. É uma bênção.
Então deixa o adolescente da tua casa aí, que você vai ver a bênção que vai ser, tá? Então de 21 a 24 de julho, você pode fazer as inscrições do estande. E eu ia falar do Vida Vitoriosa, mas o Vida Vitoriosa está lotado, tá? Esse Vida Vitoriosa é um retiro de revisão de vida, é uma bênção. Você nunca viu algo igual. Tem vaga para 70 pessoas, 35 homens e 35 mulheres. A gente já lotou desse mês de agosto, tá? Já tem fila de espera, tem 81 que estão lá querendo ir. 70 já estão garantidos e 11 estão torcendo para alguém desistir, né, para poder pegar o lugar. Mas se você quiser fazer esse retiro, o último desse ano vai ser em novembro. Já faz a sua inscrição. Quem fez está falando, olha, é uma bênção, porque é um retiro que a gente vai para rever a vida, a gente vai para olhar para dentro da gente, tomar decisões, ouvir a voz do Espírito no coração da gente. Eu falei com um que eu falei para ele disse assim, pastor, aquele negócio é intenso, a gente é chacoalhado. Falei, é uma bênção, é para a gente rever a vida. Então, faça a sua inscrição para novembro, hein? Porque senão vai acabar, só tem 70 vagas sempre. Durante essa semana final do mês, de 25 a 30 de julho, a gente vai ter um evento interdenominacional. Todos os cultos vão acontecer às 19h30, e é chamado de Semana do Avivamento. É uma das coisas bonitas que essa cidade tem. As maiores igrejas evangélicas da cidade, a juventude das maiores igrejas evangélicas da cidade, pelo menos uma vez por ano, fazem um congresso, tá, de avivamento, oração, pregação da palavra, louvor. Durante toda a semana, todos os dias da semana tem culto. E a bênção é essa visão de reino de Deus, não é? Então, cada igreja recebe, num dia da semana, todo o congresso. Naquela igreja que recebe, ela não faz nada, ela só recebe. O louvor vem de uma outra igreja que está chegando lá para fazer o louvor. E o pregador vem de uma outra igreja, uma terceira igreja, e prega. E durante toda a semana eles vão se revisando de templo em templo, de local em local, orando pelo avivamento no Brasil, pela transformação de vidas. Eu quero desafiar você que tem cabelinho branco, que nem eu, não é? A ir assistir. Eu saio arrepiado de lá. Sabe por quê? Louvado seja Deus, esta geração já está na frente, já está fazendo a obra de Deus. E quando eu subo no departamento infantil, que por domingo, nos 3 cultos, sábado e domingo, nos 4 cultos, a gente tem entre 1.000 e 1.100 crianças, eu digo, a próxima já está a caminho. Está aí. O Senhor está fazendo a obra. Então, o desafio é, você que é jovem, participa dessa semana toda, não é, que a gente vai ter aqui, não só na nossa igreja, veja lá no estande da juventude, onde vai ser o dia, o horário, participa, e você de cabelo branco vai ver o que Deus está fazendo. A gente sai de lá animado, dizendo assim, louvado seja Deus, Deus está fazendo uma obra. Às vezes é um pouquinho diferente, não é? O estilo é um pouquinho diferente, mas quando eu vou, eu me lembro do meu estilo, né? Quando eu era jovem, discutia na igreja se podia tocar bateria ou não podia tocar bateria. Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão. Então você já viu esse negócio, né? Pode tocar bateria ou não pode, né? Jovem pode usar cabelo comprido ou não pode usar cabelo comprido, né? E salto alto, carrapeta também. Eu era desse tempo, né? Mas louvado seja Deus que eu estou aqui, olha aí. Deus faz a obra, né? Porque a semente de Deus é muito maior que todas essas coisas. Então você vai olhar e dizer, oh, que estranho e tal, algumas coisas, mas olha para o coração dessa gente que você vai se alegrar, porque vai ver a graça de Deus na vida dessa gente. Esse é o momento quando nós adoramos a Deus, não é? Hoje tem almoço aqui na igreja, quem vai estar servindo o almoço é o Ministério de Louvor e Adoração. Você vai ter almoço com música aqui. É isso mesmo ou não? Só vai ter o almoço. O que é? E hoje tem culto italiano às 5h, tá? Na capela da PIB. Esse é o momento que a gente celebra a Deus, adoração através dos nossos dízimos e ofertas. Se isso lhe parece
pesado, não faça. Não faça. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Se não é alegria no teu coração, não faz. Você já recebeu um presente de mau gosto? Que a pessoa fez assim por obrigação? Você melhor não dar, não é verdade? Então é isso que a Bíblia ensina. Agora, se esse é uma expressão de culto, de adoração, de louvor a Deus, de reconhecimento que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o dono da nossa vida, que tudo que temos e somos provém das mãos dEle, e são para a glória dEle. Então, no momento da entrega dos dízimos e das ofertas, você venha numa expressão de culto e adoração a Deus, porque é isso que Deus quer, que a gente adore ao Senhor. E a Bíblia vai ensinar para a gente que Deus se alegra também com isso, porque a gente está sintonizado com o propósito, com a visão de Deus, e Deus nos abençoa. Não significa que a gente vai ficar rico, ninguém vai ficar rico por dar o dízimo, está claro isso? Tá? Não, mas a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, e a Bíblia diz que a bênção vem quando Ele abençoa as nossas mãos, e o nosso trabalho rende. A Bíblia diz que Ele abençoa quando o dinheiro que a gente ganha não sai por um saco furado, porque Ele fecha lá o fundo do saco furado. A Bíblia diz que a bênção dEle se revela nas pequenas e nas grandes coisas, porque é graça do Senhor. E isso não é um negócio, uma retribuição, eu dou e estou esperando, não, é amor de Deus, é misericórdia de Deus, é graça de Deus, de quem está afinado com a visão do reino de Deus. E quando a gente está afinado com a visão do reino de Deus, a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Então, se você veio preparado hoje para consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, nesse espírito de culto, você vai se levantar do seu lugar, vai vir aqui na frente, depositar numa dessas caixas que a gente chama de gasofilaço, numa atitude de adoração, de voluntariedade e de serviço ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, e rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesavam em teus ombros, me rendo a ti. Quero te convidar a ficar em pé e cantar com a gente. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro tuas promessas. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. O que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus,
entregou a sua oferta em adoração ao Senhor. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor por isso. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Deus. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste, se tu deste, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Deus. Mais uma vez, estarei. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. As vozes cantando, estarei. O meu ser, a ti, Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o quê? O meu coração. Louvado seja o Senhor. Mas foi fraquinha essa palma. Se for para Jesus, tem que ser melhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode sentar-se, querido. Nós estamos estudando a palavra de Deus e temos visto figuras que a Bíblia nos apresenta a respeito da igreja. Nós vimos a primeira figura, que foi o corpo de Cristo. A gente estudou os capítulos 12, não é? E 13 de 1 Coríntios. Depois nós fomos para Efésios capítulo 2 e nós fomos ali percebendo outras figuras, entre elas o povo de Deus, a família de Deus e assim por diante. Hoje eu quero continuar esse estudo falando sobre uma outra figura que se encontra no livro de Efésios e também no livro de 1 Pedro. E essa figura a gente vai olhar agora na palavra de Deus, Efésios 2, versículos 20 e 21, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, Efésios 2, versículos 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A figura que a gente vai olhar hoje é construção de Deus. Uma das figuras da Bíblia é que nós somos uma construção do Senhor. Deus está construindo o seu templo e Ele tem nos colocado como uma pedra viva, um tijolo especial nessa construção de Deus. 1 Pedro 2, verso 5 vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa figura. Diz assim a Bíblia: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É interessante essa figura, né, que a palavra de Deus nos apresenta, que nós somos pedras vivas numa construção espiritual de Deus.
essa figura tem uma série de lições que eu queria tirar delas para a gente entender como é que funciona a igreja do Senhor. A primeira lição que a gente vai aprender é que a igreja do Senhor, nesta figura, ela é uma representação de que ela é universal. Eu não estou falando da igreja universal do reino de Deus. Eu estou falando da igreja que é universal, que envolve todos os povos, de todas as épocas, de todos os lugares que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, nesse sentido, essa construção, ela transcende o tempo e transcende a localidade. Então, a primeira figura, a primeira lição é essa: Deus está construindo um edifício dele, que é um templo santo, tá? E ele está usando pessoas de todas as épocas, de todos os lugares, que pela fé no Senhor Jesus estão sendo edificadas, estão sendo construídas pela graça de Deus. A segunda lição, que é importante, é que não existe igreja sem um fundamento, e o fundamento da igreja é Jesus Cristo. A igreja está alicerçada sobre o Senhor Jesus. Eu acompanhei a construção desse templo passo a passo, e algumas coisas muito interessantes sobre essa questão de alicerce. Eu não sei se você sabe, mas ali entre o edifício e o templo existem umas caixas de concreto. Essas caixas estão divididas em partes, mas elas têm 60 metros de comprimento. Eu não me lembro exatamente, se não me engano, são 2 ou 3 metros de largura. Acho que são 3 metros de largura. E tem mais ou menos uns 2 metros de profundidade. E essas caixas estão ali cheias de pedras. E depois cobre-se isso com uma tampa de concreto. Ela parece uma grande pedra que foi construída ali, não é? E aí eu fiquei perguntando, mas para que tanta pedra, tanta caixa, tudo isso aí? Ele disse assim, é que está construído em balanço, quer dizer, parece uma balança, o prédio e o templo. Então tem que ajustar o peso, senão a balança pende para um lado ou para o outro. E então a gente coloca essas pedras para que o templo pese a mesma coisa que pesa o edifício. E eu fiquei pensando, que coisa doida esse negócio de alicerce. Outra coisa assim interessante é que aqui foram cravadas 128 estacas, né? Algumas delas têm 15 metros de profundidade. E em cima dessa estaca de 15 metros de profundidade é feito um bloco de concreto, onde vai apoiar o restante do alicerce. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que a igreja está fundamentada nesse bloco, não é? Que não é inamovível, não dá para mexer, que é sólido, que é pronto, não é? E esse bloco chama-se Jesus Cristo Senhor. Não existe igreja se não tiver fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, não é um profeta, ele não é um grande professor, ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e através da sua graça tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e é por isso que só ele pode ser o alicerce da igreja. Não dá para a gente viver uma fé que é uma espiritualidade etérea, que a gente está olhando, tem algo aqui, uma energia. Não, tem que estar firmado em Jesus. Terceira lição que é importante a gente aprender é que sobre esse alicerce, esses blocos que seriam a pedra fundamental, que é Cristo, a gente tem os apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Esses blocos, essas estacas, elas foram cravadas e ligando uma estaca a outra, vem umas vigas imensas de concreto, que a gente chama de baldrames.
E esses baldrames vão conectando cada um desses pilares que estão estaqueados, de tal maneira que as paredes que vão ser erguidas, não é, da estrutura desse templo, pudessem estar apoiadas nessas vigas. O que a Bíblia está dizendo é que a doutrina dos apóstolos, que está revelada nas Escrituras Sagradas, são a base sobre a qual nós estamos edificando as nossas vidas. Por que isso? Porque Jesus veio, ensinou, fez a obra da salvação, mas era necessário que alguém ensinasse às próximas gerações de crentes o que eles deveriam viver e fazer. E aí então os apóstolos foram colocados como esses baldrames, para que através do ensino deles, da palavra de Deus, a gente pudesse ser edificado, e a gente pudesse ter entendimento da vontade de Deus, dos propósitos de Deus e assim por diante. Então, eu posso saber a vontade de Deus, eu posso saber o propósito de Deus, quando eu estou firmado na palavra de Deus. Algum tempo atrás eu conversava com uma pessoa, essa pessoa inclusive membro da igreja, estava vivendo em pecado, e ele estava tendo uma amante. E aí eu chamei, o pastor chamou, falou: escuta aqui, rapaz, tem que acertar a tua vida. A Bíblia fala que você tem que ser marido de uma só mulher. Ele falou: pois é, pastor, eu sei disso. Por isso eu estou orando. Eu estou orando para Deus me revelar se eu fico com uma ou com outra. Eu falei: rapaz, você não precisa orar por isso. Deus já falou na palavra. Você está em adultério, a Bíblia diz isso, diz aquilo outro. Ele falou: pastor, mas eu ainda não senti no meu coração. Bom, já que você quer sentir, eu vou orar por você. Posso orar? Ele falou: pode. Eu falei assim: Senhor Jesus, quebra as pernas desse homem. Senhor Jesus, dá o sabor da morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Aí quando eu terminei de orar, eu falei: ô pastor, o senhor pegou pesado. Ele falou assim: você não viu nada, você vai ver o que Deus vai pegar pesado com você. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina para a gente que a nossa vida está alicerçada na doutrina dos apóstolos. Então o que a Bíblia ensina? Como eu devo viver? De que jeito eu devo viver? É isso que faz a gente ser igreja. Não é uma espiritualidade onde eu vou lá contemplar para sentir a energia do universo. Não, eu tenho comunhão com o Deus vivo através de Jesus. Ele fala comigo, Ele toca o meu coração, Ele revela a sua vontade. É verdade, mas eu tenho algo objetivo para não me confundir, que é a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, e por isso a gente está alicerçada nessa palavra de Deus. Mas essa figura vai nos ajudar a entender um pouquinho mais, e ela vai nos mostrar essa ideia de que nós, como servos do Senhor, somos pedras vivas. A figura que está aqui é como se eu e você fôssemos uma pedra, vamos colocar na linguagem da nossa construção hoje, um tijolo ou um bloco, né? Eu sou isso, você é isso, né? E Deus está colocando as nossas vidas sobre este alicerce, e a gente está sendo construído ao longo do tempo da história como templo de Deus. E ser pedra viva vai nos ensinar uma coisa muito interessante: não tem lugar para orgulho no reino de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você somos só pedra. Só pedra. Pode olhar para quem está perto, você é só pedra. Tem jeito. Por quê? Não existe um grande servo de Deus, existe servo de Deus. Pode acontecer de dentro da nossa visão de reino, não é? A gente ter funções diferentes, mas nós somos só
pedra viva. Então, se você vai construir, vai reformar a sua casa, a primeira coisa que você tem que ver é se não existe uma parede estrutural, porque se você quebrar uma parede estrutural, vai colapsar toda a construção. Mas há outras paredes que você pode quebrar. Então, algumas pessoas têm funções diferentes. Algumas têm, lá de uma construção, tem função decorativa, outra tem função de divisão, outra tem função estrutural. Isso acontece na igreja do Senhor Jesus, mas isso não significa que um é mais importante do que o outro. O que significa é que todos nós somos servos do Senhor Jesus. Somos pedras vivas, colocadas sobre o fundamento de Cristo, edificadas sobre a doutrina dos apóstolos e que crescem para a glória de Deus. Então não há lugar para orgulho no reino de Deus, não há lugar para nariz empinado, porque não importa quem esteja do seu lado, culto ou inculto, com problemas ou sem problemas, a graça do Senhor Jesus o lavou e o purificou no sangue dele. E se a gente está na igreja dele, é por obra da graça do Senhor. Não tem lugar para orgulho. Não tem. Eu me lembro de uma senhora, anos atrás, que veio conversar comigo. Ela frequentava a nossa célula e assistia os cultos, mas dura, não queria se render a Jesus. E um dia ela foi assistir num jantar evangelístico uma pessoa pregar. E essa pessoa que foi pregar, que foi dar o seu testemunho, era um catador de papel em São Paulo, que veio se converter nas ruas. E teve uma experiência tremenda com Deus. E à medida que ele começou a falar, a unção de Deus, o poder de Deus, foi lá e quebrantou o coração daquela mulher. E quando ele fez o apelo, ela se rendeu a Jesus. No domingo seguinte ela veio me procurar: pastor, olha só o que aconteceu comigo. Eu falei: o que foi? Eu fui num jantar, não é? E ali tinha um pregador, aquele pregador muito esquisito, falava nós vai, nós vem, falava tudo errado. Mas eu não sei o que aconteceu, na hora que ele fez o apelo eu senti aquela coisa, e eu fui lá e me rendi a Jesus. Falei: aleluia, louvado seja Deus. Pois é, pastor, eu não entendo. Eu, uma pessoa tão assim, de classe e tal, venho aqui na sua igreja tanto tempo e não me converto. Agora põe lá um cara que fala nós vai, nós vem, e eu me converto. Eu falei assim: eu acho que Deus quer te ensinar alguma coisa, porque aqui não tem lugar para orgulho. Todos nós somos pedras vivas de Deus. Está entendendo? Deus usa, e é a graça de Deus que faz a diferença na nossa vida. Fala para quem está perto: você é pedra viva, você é pedra viva de Deus. Isso é bênção do Senhor. É louvado ao Senhor, louvado seja o Senhor por isso, né? A outra lição que esse texto vai ensinar para a gente é que nessa construção espiritual nós estamos sendo edificados uns sobre os outros. Quando a gente levanta uma parede, tem uma fileira de blocos ali, ou de pedras, não é? Em cima do alicerce. Mas se só tiver aquela fileira, não tem construção. E aí a gente vai ver essa obra de Deus sendo levada a cabo até a volta do Senhor Jesus. E essa é a visão que a igreja está passando para a gente. Nós estamos em construção até a volta do Senhor Jesus. E nós estaremos em construção até que o Evangelho seja pregado a todos os povos, nações, tribos e línguas desta terra. Que a gente está em construção. E aí, a primeira fileira foi a primeira geração de crentes que ouviram a palavra de Deus dos apóstolos. Mas sobre eles foram colocadas outras pessoas ao longo dos tempos. E se o Evangelho chegou no Brasil e chegou na sua casa, é porque Deus usou pedras vivas ao longo da história, que foram solidificando essas paredes para chegar aqui e chegar na tua casa.
A lição que está aqui é que as pedras vivas, elas são suportadas por outras pedras vivas. Eu estou sobre alguém. Alguém foi uma bênção na minha vida. Alguém edificou a minha vida. Alguém fez com que a graça de Deus, e às vezes não é uma pessoa só não, são várias pessoas que Deus está usando para sustentar a tua vida, fazer você entender o Evangelho, experimentar as coisas de Deus, ser abençoado pelo Senhor. E essa é missão. Mas de outro lado, sobre você, Deus vai colocar outras pessoas, e quem vai sustentar é você. Porque ser pedra viva nessa construção de Deus é entender essa interdependência tremenda e maravilhosa do reino de Deus, em que eu sou abençoado e abençoo. É interessante isso, né? Eu me lembro de um irmão que me contou essa experiência. Ele estava um dia estava lá orando e o Espírito Santo tocou o coração dele para fazer uma compra de mercado, para dar de presente para um amigo de trabalho. E aí ele entrou em crise, falou: Senhor, como é que esse meu amigo de trabalho vai receber essa compra? Ele pode ficar ofendido, porque eu estou dizendo que ele está necessitado, e talvez ele não esteja. E o Espírito Santo insistia: vai no mercado, faz uma boa compra e leva de presente para esse seu amigo. E aí ele, com muito temor, foi lá, fez a compra, pegou a sua esposa, não é? Porque ele não queria passar essa vergonha sozinho, então ele levou a esposa, né? E tem um homem que é assim, bota a esposa na frente, assim, né? É mais jeitosa e tal. Bom, ele foi lá, colocou a compra lá no porta-mala, foi na casa desse amigo de trabalho, tocou a campainha, todo constrangido, e disse assim: olha, eu estava orando e Deus tocou o meu coração para fazer essa compra, abrir o porta-mala e dar de presente para você. Olha, eu não sei se você está precisando, não está precisando. Se não estiver precisando, você dá para alguém, mas eu precisava fazer porque foi um negócio de Deus na minha vida. Aí aquele homem começou a chorar, a mulher dele começou a chorar, falou assim: vem aqui. Entraram na casa dele, ele abriu a geladeira, abriu os armários, não tinha nada. Deus mandou você aqui. Ser pedra viva é isso. Eu estou sendo suportado por alguém. E quantas vezes na tua vida Deus usou pessoas, às vezes para dar uma palavra, às vezes para orar por você, às vezes para simplesmente te dar um abraço quando você precisava. Essa coisa tão tremenda, não é? Como Deus age e faz essas coisas na vida da gente. Às vezes um abraço faz toda a diferença. Eu me lembro de um grupo de meninos de rua que ficaram lá na galeria uma vez, e eles estavam se sentindo mal no meio da gente, porque eles estavam fedidos, mal cheirosos, e muita gente bonita, cheirosa aqui, não é? E eles ficaram lá escondidos, e um dos meninos orou assim: Deus, se tem lugar para mim na tua casa, manda alguém vir dar um abraço em mim. E aí o Michel estava comigo aqui no púlpito, e alguns introdutores vieram conversar: pastor, tem um grupo de meninos de rua lá na galeria, o que a gente faz? E aí o Michel disse: são meus convidados, deixa que eu vou lá, porque eles tinham feito evangelismo da rua e ele tinha convidado os meninos. Aí ele foi lá, subiu lá na galeria, e a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço naquele menino. E aquele menino começou a chorar, e ele falou: rapaz, por que você está chorando? Aí ele contou: eu cheguei aqui me sentindo assim e tal, e eu pedi que Deus, se Ele tivesse me vendo aqui, tivesse lugar para mim na casa dele, mandasse alguém me dar um abraço. Ele manda o pastor sair do púlpito e vir aqui me dar um abraço. Deus existe, Ele me ama. Sabe, pedras vivas são pessoas simples, disponíveis, que vão ser usadas por Deus de maneiras que às vezes a gente nem imagina que está sendo usado. Algumas vezes são intencionais,
Mas muitas vezes você não tem dimensão do que Deus vai fazer através da tua vida. E aí, a gente ministra, ao mesmo tempo que é ministrado por alguém. Quantas vezes eu fui ministrado e continuo sendo ministrado por pessoas. E essa é a dinâmica de ser uma construção de Deus. Por isso não dá certo a gente tentar viver um cristianismo solitário. Tem muita gente que acha que dá para a gente viver um cristianismo lá, sentadinho na casa da gente, assistindo televisão, ou vendo a internet. Querido, você está perdendo a bênção. Eu conversava com uma pessoa algumas semanas atrás, disse: não, pastor, não tenho ido à igreja, mas olha, não perco um sermão na televisão. Eu falei: está perdendo a bênção. Porque não é de sermão que a gente vive a vida cristã, mas é de comunhão no Espírito, com o Senhor e uns com os outros. E aí Deus vai começar a nos dar graça para a gente abençoar vidas, para a gente estar em comunhão com pessoas, para a gente ser ao mesmo tempo instrumento do Senhor e ser sustentado por pessoas que estão no Senhor. E na hora certa, pode ter certeza que Deus vai usar a vida de pessoas. É por isso que a gente insiste para você estar numa célula. Porque célula é esse lugar onde a gente aprende a ser pedra viva. A gente abençoa e é abençoado. Então agora é hora de confissão. Se você não está numa célula, fica de pé. Sério agora, hein? Não mente, hein? Se você não está numa célula, fica de pé agora. Ô pecador. Não, você não está numa célula, Fernando. Vai ficar sem cabelos. Já está, né? Gente, agora não senta não. Não senta não. Tem gente sentando rápido aqui. Agora, eu queria dizer para você, quem está perto, vai lá e diz assim: vem para a minha célula. Fala, vai lá. Fala assim, ó. Quem está perto aí, convida para a sua célula. Eu não vou fazer com os músicos não, que eu já fiz, tá? Mudou, os músicos são os mesmos. Então vai sobrar aqui. Você não vai não, né? Tá bom. Convidou aí para a sua célula, tá? Tem alguém que ninguém, ó, tem aquele grupo lá atrás, ninguém convidou. Chega alguém lá e convida para a sua célula lá. Faz favor, tá? Convida. Isso é uma bênção, gente, quando a gente pode estar em comunhão com os irmãos, orar uns pelos outros, servir uns aos outros. A minha célula tem sido uma bênção na minha vida. Eles ministram mais na minha vida do que eu posso ministrar na vida deles. Eu sou cuidado por essa gente, sou pastoreado. Então eu queria fazer esse desafio para você. Entenda o que é ser pedra viva nessa mutualidade da comunhão. E sabe o que é gostoso? É que além da gente ser abençoado por Deus, a gente abençoa. Porque Deus dá dons. E é interessante que, como pedra viva, a gente vai descobrir que coisas pequenas fazem diferença. Eu estava num retiro com nossas ovelhas e missionários lá na Europa, e eu ouvi o testemunho de uma missionária nossa. E estava num momento da vida dela, com 3 filhos, não é? E uma mudança de vida, e uma série de coisas. Ela disse: Senhor, como é que eu posso te servir? De que jeito eu posso te servir? Porque a minha vida agora está tão complicada, né? 3 crianças pequenas, e aquela correria toda. Ela e o marido são missionários, mas ela disse: eu quero saber o meu papel. E ela faz muito bem bolo. E ela estava num país, não é, muçulmano, que é difícil pregar o evangelho. E aí ela começou a fazer bolo de aniversário, sabe esses bolos decorados? E começou a levar de presente o bolo de aniversário para suas amigas muçulmanas.
chegou a fazer bolo de casamento e dar de presente. E Deus começou a usar os bolos para a glória dele. E gente começou a se converter por causa de bolo. Não é interessante como funciona o reino de Deus? Ser pedra viva é isso, dizer: Senhor, o que eu tenho é isso. E Deus diz assim: é suficiente, porque eu estou contigo. E aí a gente começa a ser usado para a glória de Deus. A gente não apenas é abençoado, mas a gente abençoa. Às vezes a gente abençoa com uma palavra, com um abraço. Às vezes a gente abençoa com um serviço, quando a gente diz: estou junto para fazer, né? E a gente fica vendo a beleza disso, porque ser pedra viva é aprender a ser igreja nessa missão de interdependência. Sou abençoado e abençoo. Sou abençoado e abençoo. Porque não dá para a gente ficar quietinho no canto da gente, contemplando o universo, sem entender que Deus nos chamou para sermos cooperadores do seu reino. Ser pedra viva é entender que eu faço parte dessa construção de Deus e estou sendo edificado. Outra coisa tremenda nessa visão do reino é que todas as pedras vivas são necessárias. O que acontece se eu tirar um bloco, ou uma pedra, ou um tijolo da parede? O que é que fica no lugar? O que é que fica? Um buraco. E sabe, Satanás é muito astuto. E o que ele quer fazer é tirar não apenas um tijolo, mas tirar uma fileira de tijolos, seja na horizontal, na vertical, na diagonal. Quando você tira uma fileira de tijolos, o que vai acontecer? Vai colapsar aquela parede toda. E aí, sabe como é que ele faz isso? Ele diz para você: olha, você está numa igreja muito grande, você não vai fazer falta, ninguém vai perceber que você não está lá, não tem lugar para se trabalhar. Eu canso de ouvir gente dizendo assim: pastor, eu mudei de igreja para ficar sentado no banco e não fazer nada. Agora, se você é servo de Deus e ouve a voz do Espírito, não vai conseguir, porque Deus está dizendo que cada pedra viva da sua construção é necessária e insubstituível. É interessante isso, né? Porque quando a gente está fazendo uma obra, uma construção, construindo uma parede, tem lugares que não cabe um tijolo inteiro, não é verdade? E o que o pedreiro faz? Ele quebra e coloca um pedacinho naquele lugar. Já viu isso acontecer? E aí a gente vê que não importa se você é grande, pequeno, isso, aquilo, tem lugar para você na obra de Deus e no projeto de Deus, porque você é valioso demais para o Senhor. E às vezes, aqueles que são os menores são os maiores. Eu acho interessante, me lembro de uma ilustração de uma pessoa que tinha um quadro de ferramenta. Sabe aqueles quadros de ferramenta em que tem o desenho de cada ferramenta para ver que você não perdeu, né? E tinha ferramenta de tudo quanto era tipo. E aí alguém olhou e falou: puxa vida, mas quantas chaves de fenda diferentes você tem? Tem grande, tem pequena, tem desse jeito, tem daquele jeito. Você precisa de tudo isso? Ele falou assim: é, preciso. Essa grandona é para tirar parafuso teimoso, que aí eu não consigo tirar com as outras. Essa aqui eu consigo fazer a força e sai. Agora você está vendo essa pequenininha aqui? Tem parafuso e tem lugar que eu não consigo chegar. Só essa chave consegue fazer. Por isso todas elas são importantes para o meu trabalho. Eu acho que Deus olha para a gente como construção do reino e diz assim: querido, não importa se você é essa chave de fenda imensa, ou se é desse tamanho, você tem lugar no meu reino, você é parte da minha obra, e eu quero usar a tua vida para a minha glória. Não tem pedra viva
dispensável. E se você está pensando assim, é cochicho de Satanás. Pode repreender Satanás, porque Deus quer abençoar a tua vida e fazer de você uma bênção. E a igreja pode ser grande ou pequena, não importa. O que importa é o servo. Se você é servo, alguma coisa vai acontecer. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo um culto. Nossa, eu estou falando demais agora, tem que terminar. Mas eu estava assistindo um culto aqui na igreja, e caiu um negócio e quebrou aqui no chão. E eu estava olhando assim, e eu vi assim uma coisa linda. Alguns irmãos se levantaram espontaneamente, começaram a recolher. Tinha um monte de gente olhando, assistindo, mas aqueles irmãos pularam, foram lá, recolheram assim. Eu fiquei pensando, que coisa linda é o povo de Deus. Tem alguns que têm uma disposição para servir, ninguém precisa mandar. Tem outros, que têm outras qualidades diferentes. E nessa multiplicidade, Deus está construindo a sua igreja. Você é pedra viva. Fala para quem está perto de você. Do edifício de Deus. Pedra viva do edifício de Deus. Por isso não tem lugar para o individualismo no reino de Deus. É lugar em que a gente celebra essa bênção de ser nascido de novo em Cristo Jesus, está alicerçado em Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, que tem uma história por trás de gente que foi construída antes de nós e que suportou a nossa vida. E agora há um desafio para que a gente possa suportar aqueles que Deus está trazendo para perto dele. Eu queria concluir esse culto orando, como a gente sempre faz. E eu queria hoje fazer 2 orações. Na verdade, eu quero que você faça essas 2 orações. A primeira oração tem a ver com pessoas. Pessoas que marcaram a tua vida. Tem gente na tua história que Deus usou para te abençoar. Tem gente na tua história que foi uma pedra viva. E talvez até hoje continue sendo uma pedra viva. E hoje eu queria que a gente agradecesse a Deus por pessoas. Talvez até algumas delas já tenham morrido. Mas hoje eu quero levantar a Deus louvor pela vida de pessoas que marcaram a minha história e a sua história. Eu me lembro de um professor meu, que ele deu um testemunho, ele doutor, etc, tal, estudou nos Estados Unidos, e ele disse para mim o seguinte: quando eu fui para lá estudar, eu não podia trabalhar. Tinha sido me prometido uma bolsa de estudos, e quando chegou lá, a minha igreja, que tinha me prometido a bolsa de estudos, disse que não podia me dar a bolsa de estudos, e eu estava com a minha família toda lá. E eu não tinha como sustentar a minha família. E então eu saía de noite para revirar as lixeiras do McDonald's. Não sei se você sabe, mas há uma regra no McDonald's que aquele sanduíche não pode ficar mais do que tantos minutos no expositor. Depois disso eles têm que jogar fora. Ele ia lá para ver se tinha sanduíche jogado fora, para levar para sua casa. E ele começou a frequentar uma classe de escola dominical numa igreja americana. E ali ele começou a frequentar, assistir às aulas. E tinham 5 senhores dessa classe, era uma classe de homens, que começaram a se importar com ele, convidá-lo para ir à sua casa, a orar por ele. E Deus começou a ministrar, e ele nunca falou nada disso. E Deus começou a ministrar no coração daqueles 5 homens que precisavam ajudá-lo a estudar. E durante todo o seu curso, aqueles 5 homens sustentaram a família desse pastor. 5 homens. E ele estava me dando aula, lá no doutorado. Ele diz assim: eu sou o que sou porque Deus me fez assim. Mas se eu cheguei até aqui porque Deus colocou 5 homens de uma classe de escola dominical para me abençoar. E sempre que eu vou e volto àquela cidade, eu vou visitar esses 5 homens. E pelo menos uma vez por ano eu vou ligar
eu ligo para esses 5 homens para saber como eles estão e para agradecer a Deus a vida desses 5 homens. Deus usa pessoas para sustentar a tua vida, das mais diversas maneiras possíveis. Então hoje eu queria que você agradecesse a Deus pela vida dessas pessoas. E queria dar uma lição de casa, abençoadora. Hoje, se você puder, telefona para uma delas e diz: hoje eu orei por você e agradeci a Deus a tua vida, porque você na minha história foi uma bênção. Às vezes a gente não sabe fazer isso, não é verdade? Lembra daqueles leprosos que nunca voltaram para agradecer? Às vezes nós somos assim também. A gente não sabe reconhecer a bênção de Deus na vida de pessoas. Mas a segunda oração que eu queria que você fizesse hoje é aquela em que a gente vai dizer assim: Senhor, já fui tão abençoado e vou continuar sendo, porque eu não quero perder a tua bênção, mas me mostra quem o Senhor quer que eu seja, esse tijolo que está por baixo e que suporta o peso. Me mostra alguém, Senhor, e me mostra como. Às vezes, queridos, são coisas tão simples que a gente, quando ouve a voz de Deus, vai fazer diferença na vida de alguém. Quem sabe para lavar uma louça. Eu não estou brincando, é sério mesmo. Às vezes a gente fica imaginando coisas tão grandiosas, mas é servir, é abençoar, é ser gente boa. E enquanto a gente faz isso, a gente espalha o bom perfume de Cristo. E a gente se torna a pedra viva. Você concorda que a gente ore assim hoje? Concorda? Então agora você vai ficar de pé, tá? Vai dar a mão para o seu irmão, porque um edifício tem que estar conectado. Então fecha corredor, fecha tudo. A gente vai orar junto agora. Dá a mão para quem está perto aí, tá? Tem pedra viva do teu lado. E nós vamos fazer essas 2 orações, tá? Você vai orar primeiro agradecendo a Deus a vida de alguém que abençoou você. Eu não sei quem, Deus sabe, você sabe. Agradece a Deus a vida de alguém. Se puder, fala que você orou agradecendo a Deus. Depois você pede a Deus para te mostrar alguém que você pode abençoar. E pergunta: como, Senhor? Me dá a criatividade, me dá a graça para isso. E quando a gente termina, vocês terminarem de orar por isso, nós vamos levantar um clamor pelo Brasil. Você está vendo aí os noticiários que estão tentando aprovar uma lei para liberar o jogo no nosso país. Queridos, se existe tanta corrupção no país, sem ter um jeito fácil de lavar dinheiro como o jogo, imagina o que vai acontecer nessa nação quando o jogo for liberado. No mundo inteiro, o jogo é usado para lavar dinheiro de drogas, de corrupção, de propina. E estão querendo liberar o jogo bem nessa hora que a Lava Jato está fazendo tudo isso. Está estranho, não está? Então a gente vai levantar um clamor, depois que você orar por pessoas, para a gente ser pedra viva nessa nação e dizer não para algumas coisas. E se posicionar. Porque o Brasil precisa de uma grande transformação. E Deus vai usar o seu povo que está aqui para fazer diferença. Então agora, ora agradecendo a Deus por alguém. Fala o nome dessa pessoa. Lembra de alguma coisa boa que aconteceu com você. E diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor usou essa pessoa. Louvado seja o teu nome. Agora, ora pedindo sabedoria de Deus para ver alguém que você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa. Pede sabedoria para enxergar como ser essa bênção. Deixa Deus falar com coisas simples para você.
Porque às vezes a gente é uma bênção com coisas tão simples. Pede para Deus que te abençoe assim, para você ser instrumento de amor. Agora eu quero orar pelo Brasil. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós estamos aqui intercedendo pela nossa nação. Nossos deputados e senadores estão preocupados com o rombo do governo e imaginam que, se legalizarem os jogos, poderão resolver essa questão. Mas, Senhor, a gente sabe que o jogo de azar, além de não ser da tua vontade para a gente, porque o nosso recurso vem do suor do nosso trabalho. Mas sabemos também que no mundo inteiro os jogos de azar têm sido usados para lavar dinheiro sujo. O dinheiro das drogas, o dinheiro das propinas, o dinheiro da corrupção. E o nosso país está vivendo, Senhor, uma crise em que a corrupção está sendo vista a olhos nus. Não passa uma semana sem a gente ver coisas horríveis na nossa nação, na área política, na área empresarial. Então, Senhor, eu quero te pedir, por favor, põe a tua mão e fecha essa porta. Porque a tua palavra nos diz que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, Senhor, abençoa a nossa pátria. Não permita, Senhor, que essa idealização maligna de abrir uma porta para o dinheiro sujo na nossa nação, ó Pai, seja aberta, mas que o Senhor tranque. E nessa mudança que a gente está vendo o chacoalhar do Senhor no Brasil, ó Senhor, que haja transformação social, política, econômica, mas acima de tudo, mudança de valores, vida espiritual. E usa-nos, Senhor, como pedras vivas, porque o Senhor nos fez sal da terra e luz do mundo. Eu quero ser pedra viva na minha geração. E esse povo que está aqui, Senhor, de mãos dadas, está dizendo: eu quero ser pedra viva nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém. Termina esse culto adorando a Deus junto conosco com essa canção. Aleluia. Louvado seja Deus, porque pedra viva faz a glória de Deus crescer e aprende a diminuir, como João Batista ensinou a gente. Vamos continuar adorando ao Senhor, exaltando o seu nome juntos. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Que o Senhor reine no nosso Brasil.
toca coração. Que reine em cada família. Aleluia. Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és. Digo é Senhor, digo é Senhor, Tu és santo, és santo, santo. Ó Senhor Deus poderoso és. Digo é Senhor, digo é Senhor, Tu és santo, santo. Ó Senhor Deus poderoso és. Digo é Senhor, mais uma vez. Tu és santo, Ele é santo. Só o Senhor Jesus poderoso és. Digo é Senhor, digo é Senhor. Amém, 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 amém. Amém? Nesta hora, antes de você ir embora, como pedras vivas, porque a unção do Senhor habita em você, habita em nós. Eu quero te convidar a olhar para alguém que está aqui, porque nós vamos sair daqui abençoando uns aos outros. O pastor deu várias sugestões de coisas muito práticas. A ligação que você vai fazer, o almoço, lavar a louça, enfim, tantas questões práticas do nosso dia a dia. Mas tem gente que está aí perto agora, e não é só aquele abraço de ir embora, é hora de olhar e abençoar esse seu irmão e essa irmã. E eu faço isso olhando para a palavra, e a palavra de Deus diz o seguinte: eu me lembrei de um desses líderes espirituais que no final do culto orava, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhe dê a paz. Você já foi abençoado assim no final de culto? Levanta a mão. Ok, olha o que a versão na linguagem de hoje diz: que o Eterno abençoe e guarde vocês, que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês, que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar, lhes dê a paz. Eu não entendia direito o que era resplandecer o seu rosto sobre nós, até porque eu era tão menino. Mas quando eu li aqui que Deus sorria para vocês, eu gostaria de concluir esse culto abençoando vocês, para enquanto você estiver lavando louça, você perceber Deus sorrindo para você. Quando você celebrar com alguém, como hoje eu celebro a cura de um câncer da minha irmã, quando a gente celebra, que você perceba Deus sorrindo para você. Mas também, agora mesmo, nós estávamos orando por uma irmã, que a sua filha está com câncer. Se você for na direção de alguém para levar consolo, que você perceba Deus sorrindo para você, Ele olhando nos teus olhos, lhes dando a paz, porque você e eu somos amados do Senhor. Olhe para alguém, olhe para o Oswaldinho agora, em contagem regressiva para mudar do país. Hoje é dia de abraçar o Oswaldinho, porque daqui a algumas semanas nós não teremos mais esta oportunidade de enviar homens e mulheres para uma semana de paz. Você pode fazer isso agora? Então procure alguém para abençoar nesta hora. Pode fazer isso. Pode procurar alguém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor sorria para vocês e presenteie vocês.
Que o Senhor olhe para vocês bem nos olhos, lhes dê a paz, para que, como pedras vivas, cheios do Espírito Santo de Deus, nós proclamemos vida, amor e esperança. Que o Senhor nos traga de volta a comunhão dos santos.